Ludovic e Bert eram dois moleques precoces. Como muitas crianças, eles tinham certas brincadeiras com linguagens próprias, só deles. E uma de suas brincadeiras favoritas, que deixavam os adultos pasmos, era a brincadeira chamada besouro. Tudo começou em um dia em que eles encontraram duas caixas. Ludovic sugeriu que cada um pegasse uma caixa e que olhasse apenas dentro da sua própria caixa. Além deles não poderem verificar o que existia dentro da caixa do outro, eles também não poderiam descrever ou comparar com coisas do mundo o que estava dentro da caixa de cada um. E simplesmente cada um chamaria o conteúdo que estaria dentro da sua própria caixa de besouro. E assim eles se divertiam muito. Toda vez que alguém perguntasse o que há dentro da sua caixa, eles apenas respondiam um besouro. E quando alguém perguntasse para descrever o que estava dentro da caixa, eles não poderiam descrever. Eles apenas apontavam e falavam, aqui há um besouro. E é claro que esse jogo não tinha sentido e chegava a ser perturbador para os adultos. Será que besouro era uma palavra sem sentido? Ou será que besouro era uma palavra que tinha um significado apenas para os dois garotos? Esse jogo estranho é uma variação de um outro jogo esboçado pelo filósofo Wittgenstein. Todo o uso da linguagem é um tipo de jogo, já que se baseia em regras e em convenções. E nem todas elas podem ser expressas de forma explícita, e apenas os participantes do jogo conseguem compreender essas palavras. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que a palavra besouro se refere a algo? E se ela não se referir a algo, o que ela significa? Para Wittgenstein, o que está dentro da caixa não faz diferença no uso da palavra. Então, seja lá o que for que a palavra signifique, ou mesmo se ela não significa algo, o conteúdo da caixa não tem nada a ver com a utilização da palavra. E qual é a importância desse tipo de análise? Até porque a palavra besouro pode ou não ter sentido ou significado para os garotos. Mas para nós, qual é o sentido disso? Qual é a importância disso? Por exemplo, analise a seguinte frase: eu tenho dor de joelho. A caixa aqui é justamente a nossa experiência interior. Como nos recipientes de Ludovic e Bert, na frase eu tenho dor de joelho, nenhuma outra pessoa pode ver lá dentro, só eu. Todo o vocabulário da dor se refere a sensações que estão dentro da caixa das nossas experiências subjetivas. Assim, você, eu, todos nós temos a nossa caixa das nossas experiências subjetivas. É comparável às caixas dos garotos. Nós não conseguimos enxergar o que está dentro da caixa desses garotos. Nós apenas sabemos que há algo aí. Ou não, talvez, até porque essas são experiências subjetivas. Há certas palavras que nós usamos que apenas se referem a coisas que cada um de nós pode experimentar. E mesmo assim, nós continuamos usando essas palavras como se elas tivessem um significado pleno. A lição do exemplo besouro é que, seja lá o que acontece dentro de nós, nada tem a ver com o que, por exemplo, uma palavra qualquer como a palavra dor significa. E isso é altamente contraintuitivo, porque nós pressupomos que a palavra dor significa uma sensação particular. Mas o raciocínio do jogo do besouro nos mostra que as palavras são utilizadas de forma totalmente arbitrárias, e que a escolha das palavras não tem relação direta com aquilo que elas representam. Elas são escolhas arbitrárias, elas poderiam ser outras palavras, mas são essas. Já que são essas, nós nos acostumamos e achamos que isso acaba sendo quase que intuitivo. Por exemplo, dor com a sensação, ou besouro com o bichinho, o animal. Claro que as regras que regulam o uso correto da palavra dor são regras públicas. E não importa se quando ambos dizemos que estamos sentindo dor, o que acontece dentro de mim seja algo diferente do que acontece dentro de você. E o que importa é que nós dois usamos a mesma palavra, a palavra dor, para certos comportamentos, para certas sensações, independente do fato de eu sentir algo diferente do que você está sentindo. Se essa linha de raciocínio está correta, então o nosso uso corriqueiro da linguagem é muito próximo ao uso que os dois garotos fizeram no jogo deles, no jogo besouro. Até o próximo vídeo.